Pois bem, agora vamos conversar com Elias Jabor. Muito bem chegado, Elias. Como está você? Tudo bom? Bom dia, Mauro. Primeiro, parabenizar pelo programa, que está indo muito bem. Parabenizar o Jones pelo canal, que é um canal necessário. Essa crítica radical à ordem das coisas é muito fundamental no momento que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo. E agradecer pelo convite de estar aqui mais uma vez, né? Não, cara, você estreou esse Manhã Brasil aqui bombando demais. De fato, muito, muito legal. Eu que tenho que te agradecer, que nosso primeiro encontro aqui foi muito impactante, teve enorme repercussão. E você hoje é uma referência, né, no debate econômico brasileiro e no debate sobre o cenário internacional e especialmente chinês. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Isto aqui aconteceu em que cidade da China? Conta para nós. Isso é no sambódromo do Marquês da Sapucaí, para o terceiro ensaio técnico da Vila Isabel. É, você é Vila Isabel, né? Como é que chama Vila esse Isabel. instrumento aí que você está tocando? Isso é caixa, né? Ah, é caixa. Eu sou um ignorante, cara. Olha lá. O cara manda bem, mandou bem. Foi meu 10º Você é ano aqui Vila, né? na Vila, né? Oi? Foi meu 10º ano aqui na Vila e eu já saí em bateria de escola de samba há 35 anos, desde quando eu nasci em São Paulo, né? Eu cresci nesse meio, né? Uhum. Ah, sim. E você é 10º desfile pela Vila? É o 10º desfile da Vila Isabel e meu 35º ano de bateria, né? Porque eu já saí em Cara, bateria desde 91, né? Desde eu os vi, meus meu. 15 anos de idade, né? O cara tem estilo, né? Lá na China tinha caixa para tocar, não? Não, no Chile não tem nada Não. disso, não. Não, infelizmente não. Legal. Muito obrigado, viu, pela tua vinda, Elias. Queria falar contigo sobre China, claro, mas sobre o cenário internacional a partir da posse do Trump, uma chacoalhada geral no cenário global com a posse dele, e aí sobrando para todo lado, oportunistas, malandros, né, gente tentando ocupar seu espaço, e a última foi essa, achei muito interessante essa tentativa do Macron, né, tentando se colocar no debate, fazendo ameaça à Rússia, né, de usar o arsenal nuclear francês contra a Rússia, e levou uma lapada de volta do Putin, né, ontem. Vou botar aqui, ó. Пор кому-то не имется. Все. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. На самом деле все ошибки. Ainda há pessoas que querem voltar à época de Napoleão, esquecendo-se de como tudo acabou. Achei muito, muito bem humorado, né, essa sacada do Putin em cima do Macron. Bom, eu peguei esse episódio, quase anedótico, né, desse confronto entre Putin e Macron, para ter um olhar inicial teu sobre o cenário aberto na conjuntura com a posse do Trump e o que parece uma reorganização do sistema imperialista global, né? Sim, é uma reorganização e, em certa medida, uma realpolitik do Trump, porque Marco Rubio, que é principalmente hoje dentro do governo, no que serve nessas questões internacionais, ele assume que o mundo ele é multipolar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, ou seja, acabou a unipolaridade e se assume que o mundo é multipolar e que, evidentemente, os Estados Unidos vão ter que se reorganizar nesse mundo e ser o ponto zero desse mundo, né? Acho que quando você fala em reorganização imperialista, né, remete literalmente a essa questão que eu chamo de marco zero, ou seja, assume-se que é multipolar, assume-se que os países têm seus legítimos interesses nacionais, mas esse mundo aí tem um marco zero, e o marco zero são os Estados Unidos. Então, em cima desse ponto do marco zero, eles passam um caminhão em cima da Europa, literalmente, eles passam um caminhão em cima da América Latina, literalmente, né? Eles moldam uma área de influência muito particular. E o mais interessante que eu vejo, né, são dois pontos. Primeiro, a questão do isolamento da China, eles buscam isolar a China, e para isso, o Trump ele se volta para a Rússia, e uma tentativa de fazer um decoupling entre China e Rússia, o que, a meu ver, é quase impossível, tendo visto o fato dos russos não confiarem nos americanos, nem a China confiar nos americanos, e também pelo fato da Rússia, nos últimos 7 anos,
são dois fenômenos que acontecem nos últimos 7 anos, que eu acho que é fundamental para entender o restante do século, inclusive. Primeiro, a China ter alcançado a autonomia tecnológica em cerca de 28 áreas sensíveis, o que é uma novidade para o socialismo em si, e a outra é a transformação da Rússia, é a conformação de um novo território econômico na Eurásia, entre China e Rússia. Então, a Rússia é a extensão da economia chinesa, da mesma forma que a China se transforma em uma extensão da economia russa. Então, por exemplo, hoje, entre China e Rússia, existem mais de 3 mil projetos de obras públicas tocadas pelos dois países, incluindo um grande gasoduto que sai da Sibéria e vai até Xangai, se não se engano. Então, não tem como haver esse decouple mais entre China e Rússia. Os americanos chegaram muito tarde, né? E o que mais também chama atenção, acho que esses dois pontos, vou explicar o final do século XXI, e a Europa, que está completamente perdida. Por quê? Porque ela assina um atestado de óbito com a guerra na Ucrânia. A Alemanha assina a sua terceira carta de humilhação em 100 anos, Versalhes, Segunda Guerra Mundial, e agora a Europa, e particularmente a Alemanha, se desindustrializa muito rapidamente, vão enfrentar uma grande inflação agora nesse momento que nós estamos vendo hoje, e ao não observarem que o problema deles são os Estados Unidos, né, que colocaram eles numa proxy war, que acabou com a competitividade deles, gerada pelo gás russo, eles entram numa esquizofrenia política de buscar uma guerra com a Rússia, ou seja, colocar a Rússia como inimigo existencial, quando o inimigo existencial da Europa são os Estados Unidos. Essa que é a verdade. Então, eles não conseguem observar, não conseguem se colocar diante do mundo da Europa. Acho que essa que é a grande questão, quando, na verdade, para a Europa, um grande negócio hoje, aí não é uma questão de vontade, é uma questão de análise, seria um acordo com a Rússia em torno do gás russo e um acordo com os chineses em torno do mercado chinês. E os chineses estariam muito dispostos a abrir parte do seu mercado para produtos de alta tecnologia europeus, né? É possível essa possibilidade, mas os europeus não querem chegar desse jeito. Existe um certo supremacismo branco por trás de tudo isso, mas isso é um assunto que daria horas e horas para a gente falar aqui. Agora, Elias, então, o que você está falando é de um imbricamento já muito enraizado entre as economias russa e chinesa e russa, com uma evidente repercussão sobre imbricamentos políticos também. Agora, não sei se você concorda com essa ideia, mas há uma tese hoje de que a estratégia do Trump de atropelar a Europa, para usar a expressão que você usou, ir lá passar por cima da Europa e negociar direto com o Putin, e estabelecer com o Putin uma interlocução direta e produtiva e amistosa, teria como objetivo rachar, né, separar ele da China, né, trazer a Rússia para a esfera de influência dos Estados Unidos e afastar a Rússia da China. Primeiro, você concorda com esse diagnóstico? E segundo, se você concordar, qual é a chance que você vê de sucesso dessa estratégia trumpista? O sucesso, eu não acredito em um sucesso total da estratégia trumpista. Eu acho que o grande sucesso que ele vai conseguir é tirar os americanos de uma guerra que está sangrando a economia americana, a guerra da Ucrânia, e para isso vai ter que assumir a derrota da OTAN nesse caso, o que significa o próprio caso da OTAN, mas isso é uma outra discussão. Para os russos, a estratégia russa é que a grande estratégia russa hoje é como eles voltam a participar da economia internacional e do sistema internacional. O que aconteceu, que a Rússia foi expulsa do sistema internacional recentemente, assim como o Irã foi expulso também há um tempo atrás. Então, a Rússia, a estratégia dela é voltar para o jogo da economia internacional. Então, para isso, o levantamento das sanções que a Rússia, que o Ocidente coletivo impõe à Rússia é fundamental para que os russos alcancem esse objetivo. Agora, não está em jogo para os russos a relação deles com a China. Né? Acho que essa que é a questão. Não tá em questão. E o que eu estou falando aqui não é uma questão de vontade particular minha, não. Eu falo pela análise da quantidade de projetos em comum que existem entre China e Rússia. Não são 10 projetos de 10 grandes obras ou 20 grandes obras, né? A formação de um sistema econômico complexo ligando China e Rússia. Acho que essa é a grande novidade que vai moldar o século XXI, inclusive. Né? Então, acho muito difícil, quase impossível, o sucesso total do Trump nessa estratégia com a Rússia. Né? É mais fácil a Rússia alcançar o objetivo de voltar para o game da economia internacional
a partir dessa abordagem trumpista do que o contrário, né? Do Trump alcançar o seu objetivo com a Rússia, né? Uhum. Sim. E nesse caso, o que você prevê... Porque, vamos dizer, a relação Rússia e China, ou no passado União Soviética e China, não foi necessariamente uma relação tranquila, né? Foi uma relação permeada por conflitos, contradições, não chegou nunca a uma condição militar, né? Um conflito militar, mas de grande confrontação. Você acha que esse conflito China-Rússia, os conflitos sino-russos, ficaram para o passado, né? E você prevê, de fato, um aprofundamento dessa amizade, dessa integração? Sim, sim, porque eu acho que ele é outro momento histórico, né, em que a China, ela em certa medida desafiava o status quo do mundo socialista e também ela tentava resguardar a sua independência nacional em relação à União Soviética, né? E só que hoje a União Soviética desapareceu, a Rússia deixou de ser um império com poder sobre pelo menos um terço do mundo como existia no século XX. Acabou essa condição para a Rússia, né? E a Rússia ela chegou a um ponto do seu processo histórico recente que a única saída ela, por conta do avanço da OTAN e da ameaça constante da Europa cortar o fluxo de gás com a Rússia, foi se voltar para a China, né? Acho que essa é uma questão fundamental. Da mesma forma que a China, ela teve que se voltar também à Rússia por alguns motivos. Primeiro, a importação de tecnologia aeroespacial, depois a tecnologia militar, né? Depois se volta à Rússia, concomitante a tudo isso, no sentido de aprimorar a sua indústria petroquímica. Até que a China, o Xinjiang hoje, que é a região autônoma ao oeste do país, ela se transformou no principal complexo petroquímico da Ásia, muito com apoio russo, por exemplo, né? Uhum. Então, existe uma cada vez maior complementaridade entre as duas economias. E essa base material se espelha também em visões muito comuns em relação à política internacional. Então, até que eles chamam de aliança sem limites China e Rússia, né? Então, é algo muito superior, por exemplo, ao que aconteceu no século XX entre os dois países, né? Então, eu não vejo grandes possibilidades de abalo nessa relação, né? Agora, com uma aliança tão crucial para os dois países, de caráter não apenas tático, mas estratégico, isso estabelece, me parece que hoje está dado, né, a liderança compartilhada dos dois países, é claro que a China com maior peso econômico, nos BRICS, né? E você acha que esta tendência, então, enquanto o cenário no chamado Ocidente, né, vai nessas conflagrações de aprofundar a dinâmica BRICS, é uma prioridade para os dois? Sim. A China, em particular, ela com o bullying tecnológico comercial que os americanos impuseram a ela, se nós vamos observar a tendência das exportações e das importações chinesas nos últimos 7 anos, a tendência é de aumento do papel do sul global enquanto mercado de exportação dos produtos chineses, assim como de mercado de importação, né? Porque o que a China importava dos Estados Unidos? Importava alta tecnologia, né? Com o bullying tecnológico, a China reduziu em mais de 80% a sua dependência de produtos de alta tecnologia dos Estados Unidos, e ela internalizou essas capacidades produtivas, né? De construção de alta tecnologia, de possibilidades a entrar na fronteira tecnológica nos mais variados setores que antes dependiam do mercado de produtos americanos. A China construiu uma capacidades próprias no setor da alta tecnologia. Então, hoje a China tem muito mais o sul global como seu grande mercado para importação e exportação do que o norte global como era há alguns anos atrás. Então, acho que essa é uma outra tendência do mundo hoje, que é a transformação, Mauro, do sul global em um grande mercado regional, né? E dentro do sul global a emergência de mercados regionais, como, por exemplo, o mercado regional da Ásia, o mercado regional da África, né? E o ainda vacilante mercado regional sul-americano, né? Então, essa é a tendência do mundo hoje, um mundo em que as cadeias globais de valor foram rompidas, desde a pandemia, depois com as sanções americanas, com o ultraprotecionismo americano. Então, a tendência hoje é a formação de mercados regionais, a internalização de cadeias produtivas, então a reemergência de políticas industriais
em países como o Brasil, por exemplo, como muitos países africanos têm lançado, e mesmo a China e a Rússia também estão nessa toada de autossuficiência tecnológica, energética, etc, etc, né? Perfeito. Ou seja, a substituição do sistema das cadeias globais por uma multiplicidade, ou pelo menos por uma variedade de sistemas regionais que você vai empilhando, né? Que você vai somando na Exatamente. sua relação na relação país a bloco regional, né? Exatamente. E dentro de um grande bloco que vai se formar, um bloco econômico, como dizer, não sei se bloco econômico acho que é muito forte, mas um grande mercado regional que seria o sul global, né? O sul global hoje cada vez mais interdependente entre si, né? Acho que essa é uma outra novidade do cenário internacional hoje, né? Uhum. Sim, e aí os BRICS nesse sentido como uma inovação, né? Porque a tendência natural, e aí queria te perguntar se você considera que esta é a tendência dos BRICS, ou pelo menos no século XX, começo desse século, seria os BRICS evoluírem de na verdade, um bloco, não chega a ser um bloco, mas né, de um ajuntamento, de um acordo econômico entre um grupo de países para um bloco, efetivamente, com um sistema interno de governança, com uma legislação interna. Assim, você acha que a tendência, o BRICS, é manter esta informalidade, acho que a informalidade talvez seja a melhor palavra, que é a característica dos BRICS, ou você vê que os BRICS vão caminhar para uma formalização como um bloco efetivamente? Eu acho que o desafio dos BRICS é exatamente esse que você coloca, né? O caminho da sua institucionalização enquanto mecanismo, né? A palavra que eu gosto de usar para falar dos BRICS é o mecanismo BRICS. Tá. E esse mecanismo do BRICS precisa de caminhar, aí vem a questão da vontade, de forma mais rápida a sua institucionalização. Atualmente, os BRICS, por conta da sua expansão, e essa expansão ela é muito salutar, ele abriga várias diferenças, né? Então, nós observamos, por exemplo, a China e Índia no mesmo bloco, por exemplo, sendo que a Índia ela se transformou nos últimos 20 anos em um chamado swing state, ou seja, um país que está lá, ora cá, um país que se aproveita das contradições entre China e Estados Unidos e das contradições que ela mantém com a China para tirar proveito disso daí, né? Tem um país como o Irã, por exemplo, que é um país muito, muito diverso, um país como o Brasil também, ou seja, então, existem muitas diferenças dentro dos BRICS, que, sob o meu ponto de vista, deveria ser o ponto forte desse bloco, as diferenças entre nós, deveria ser um ponto forte, não é? Mas existe imperialismo no mundo, né? O imperialismo joga muito bem nas contradições internas do bloco. Né? Então, eu vejo que essa tendência da institucionalização do mecanismo tende a demorar, é uma tendência, mas tende a demorar mais do que nós desejamos. Assim como a formação de uma moeda dos BRICS, o processo de desdolarização, são processos que são muito mais complexos do que nós imaginamos, mas que a tendência da época é essa, né? Sim. E ao mesmo tempo, talvez a gente tenha tido um otimismo lá atrás, né, alguns anos atrás, um otimismo, ou alguns de nós, não todos, mas um otimismo exagerado em relação ao ritmo da decadência do Império Americano, né? Acho que o ritmo é menor e mesmo decadente, eles podem ferir de morte, né? É aquela questão que qualquer movimento que os Estados Unidos fazem no mundo é como mover um elefante numa sala, né? Então não é um país qualquer, né? Os Estados Unidos, o dólar, por exemplo, corresponde a mais de 70% das trocas internacionais. As classes médias do mundo inteiro pensam igual os americanos pensam, querem viver como os americanos vivem, né? Eles têm o poder de pautar o debate tanto pela direita quanto pela esquerda no sul global, né? Eles têm uma indústria de propaganda, uma indústria cinematográfica que é poderosa. Então, não é um poder, e uma indústria militar, uma base militar que é muito impressionante, né? Então, junto ao poder político, o poder militar, o poder monetário, financeiro, né? Isso não é qualquer coisa. E é um pouco também do hábito do nosso campo político, essa superestimação da nossa capacidade, muitas vezes, e subestimação da capacidade do inimigo, né? Mas qualquer pessoa que estuda essas questões que envolvem as relações internacionais, partindo da teoria do imperialismo, partindo da lei do desenvolvimento desigual, percebe que os americanos na Inglaterra do século XX, nem em Portugal e Espanha, e que essa decadência americana vai ser muito mais lenta, gradual, insegura do que foi a substituição do Império Britânico, por exemplo.
né? Perfeito. Porque nós estamos tratando aqui de um país que tem uma religião que contorna a visão de mundo deles, né? Então, eles são capazes de acabar com o mundo antes de perceber a sua própria decadência, né? De aceitar a sua própria decadência. Sim. Ontem me chamou a atenção, né? Ontem, quarta-feira, anteontem, né? Quarta-feira de cinzas, e para os católicos e anglicanos, tem um rito muito importante na quarta-feira de cinzas, mas que hoje é algo muito voltado para os segmentos fundamentalistas mais conservadores do catolicismo, do anglicismo, ou da igreja anglicana, anglicanismo seria mais adequado, que é a imposição das cinzas, né, na testa. Então, mas que é uma coisa privada. Me chamou muito a atenção o Mark Rubio dando entrevista na quarta-feira com as cinzas na testa. Né? E você pega vários líderes do governo Trump aparecendo assim na quarta-feira de cinzas. Né? Então, é uma coisa assim que até um tempinho atrás seria muito estranho, né? Porque o sujeito iria lá, tudo bem, o Mark Rubio na igreja e o padre impor, o reverendo impor as cinzas na testa dele. Mas o cara chega lá, vai para o trabalho, vai para a vida pública e ia limpar. Não, agora é o que você falou, né? Tem uma lógica ideológica, religiosa, que mais do que nunca preside os Estados Unidos, né? Não, uma teocracia. As pessoas falam muito do Irã, por exemplo, uma teocracia, mas os Estados Unidos se comportam como uma teocracia também. O próprio dinheiro deles, o dólar, está lá. Nós acreditamos em Deus, né? Tá escrito no dólar, né? Em God we trust, né? Então, é uma sociedade que opera a partir de uma ideologia que a significa de dentro para fora, que é o Destino Manifesto, né? Que é um país que tem que Deus o colocou uma missão especial, uma visão como de Israel, né? que foi essa visão que construiu o mindset das pessoas que chegaram nos Estados Unidos para construir a chamada Nova Inglaterra. Tá? Então, eles têm essa visão messiânica de mundo, né? E, na minha opinião, claro, eles se comportam como uma teocracia, até porque se nós formos observar o Velho Testamento e observarmos a política externa americana, a gente vai encontrar vários pontos em comum entre o Velho Testamento e a política externa americana, né? Sim. Não, e essa dimensão desta relação com Israel tem as conexões econômicas, mas tem este fundo teológico e ideológico também, né? Porque da mesma forma como há um destino manifesto dos Estados Unidos, há um destino manifesto do sionismo em Israel também, né? São dois... Exatamente. Mesma dinâmica, né? Mesma dinâmica. Elias, queria ainda passar rapidamente pelos Estados Unidos. O Clydes faz uma pergunta, eu junto outra para você falar um pouco do cenário dos Estados Unidos. Trump não está atrás do petróleo russo? Pergunta dele. E aí eu queria te fazer uma pergunta para introduzir esse tema da geopolítica trumpista, que é esta reconquista do Canal do Panamá, né? Quando se esperava que talvez o Trump fosse fazer um movimento militar para retomar o Canal do Panamá, ele fez um movimento financeiro, né? Foi lá e tomou a BlackRock, né? Que é maior que o Brasil, né? Do ponto de vista financeiro, o maior fundo de investimento do país, foi lá e comprou o Canal do Panamá, né? Para fincar a bandeira dos Estados Unidos e aparentemente criar grandes dificuldades para a passagem das mercadorias chinesas pelo Canal do Panamá. Como é que você vê esses movimentos geopolíticos do governo Trump? Não, acho que isso vai dentro do que você colocou aqui de reordenamento imperialista, né? Então, a compra do Canal de Panamá obriga os chineses, por exemplo, a acelerarem esse processo da construção da ferrovia bioceânica ligando o litoral brasileiro a Xangai, no Peru, né? Então, aí que está a questão também, porque isso obrigaria o Brasil também a ter uma estratégia internacional muito mais aguda nesse momento do que nós temos tido, né? Acho que esse que é o ponto, né? E eu faço de propósito esse chamamento ao Brasil na tua pergunta. Por quê? Porque a compra do Panamá para os americanos aumenta o preço do Brasil, entre aspas, né? Um termo um pouco chulo, né? O preço do Brasil na ordem internacional, né? E na América do Sul. Né, porque uma das únicas possibilidades do barateamento do custo de commodity para os chineses
brasileira, por exemplo, da Argentina, passa pela construção dessa ferrovia bioceânica, né? Então, essa estratégia trumpista de reordenamento imperialista, né, também deveria ser seguida pelo reordenamento da política externa brasileira, né? Tanto é que Lula, por exemplo, até onde eu estou sabendo, está indo à China agora, dia 20, no mês de maio, para o encontro CELAC-China, né? Em uma tentativa de reaproximação, de elevação do engajamento entre Brasil e China. Isso eu vejo com bons olhos, né? Mas que é algo que já deveria ter sido feito no passado. Mas, enfim, a vida não acontece de acordo com as vontades sempre, né? Então, existe um reordenamento, eles vão partir para o crime, tanto do vista militar, por exemplo, quanto do ponto de vista da questão energética, né? Vem a questão do petróleo russo, é evidente que os americanos têm interesse em reduzir o preço do petróleo no mercado internacional, esse é o objetivo deles, né? E fica essa questão do Brasil, né? Como que nós nos comportamos diante disso? Várias questões em relação ao Brasil, né, por conta disso. O Sil faz algumas, vou ler todas aqui para você olhar, para você examinar o tema Brasil, então. Precisamos de nomes para fazer pressão em quem está atravancando nossa entrada na Rota da Seda. Eles se escondem demais em abstrações e instituições. Elias, bom dia, camarada. Ele tinha perguntado um pouco antes. O que o governo está esperando para mergulhar de vez na Rota da Seda? Há ameaças reais dentro do governo com a possibilidade? O blindado diz assim, Elias, por que o Brasil não aproveita o BRICS para implementar trens de alta velocidade chineses e sistema de defesa russo e indianos com transferência de tecnologia? E aí o Daniel diz assim, voltando ao debate sobre imposto de importação, o Jabur já se posicionou favorável ao agronegócio brasileiro frente à disputa internacional. Pergunte a ele sobre agricultura familiar e agronegócio. Bem, falando dessa questão do Brasil e os BRICS e a China, a nova Rota da Seda, eu particularmente sempre fui favorável à admissão do Brasil a essa iniciativa, né? Eu já falei aqui outras vezes, na primeira oportunidade, do papel nocivo que o Itamaraty joga, e não somente do Itamaraty, né? Mas de quadros do Estado brasileiro em geral, né? Que travam e não vem com bons olhos uma aproximação do Brasil com a China. Acho que esse é o maior engajamento do Brasil com a China. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e essa resistência a entrar nos BRICS, entrar na iniciativa, tem um pano de fundo que é o Itamaraty em si, que opera abertamente contra essa iniciativa, e também o próprio aparelho de Estado brasileiro também, ele é um aparelho muito reacionário, né? Um aparelho de Estado brasileiro, né? Hoje, mas eu chutaria 70% dos quadros do Estado brasileiro são de origem liberal, neoliberal, não pensam como o Brasil como um projeto nacional. Então, acho que essa que é a grande questão de fundo, que envolve as razões por detrás, não somente da nossa não admissão à iniciativa Cintura Rota, mas também do maior engajamento com a China, do maior engajamento com a Rússia, como foi colocado aqui, e o maior engajamento com a Índia, por exemplo, né? Vai ter o encontro dos BRICS aqui em julho e aqui no Rio, e o Brasil não tem uma estratégia, por exemplo, para transformar esse encontro, né, em uma imensa possibilidade para que o Brasil se volte no sentido de virar um hub de investimento chinês, russo, indiano, fora países como a Indonésia, por exemplo, que entrou nos BRICS, é um país hiperindustrializado também, né? Sim. Então, acho que essa é a resposta a uma questão. A outra questão que me falaram aqui sobre o agronegócio e a agricultura familiar, é evidente, eu acho que nós temos que separar as coisas aqui, né? O sonho de consumo dos Estados Unidos, né, é a destruição da agricultura comercial brasileira, né? Acho que esse é um ponto que tem que haver uma sintonia fina de compreensão, porque muitas vezes, quando as nossas críticas ao agronegócio, que devem ser críticas de fundo, como, por exemplo, o agronegócio, ele mata, o agronegócio, ele é o tipo de agricultura que devasta o meio ambiente, é o tipo de agricultura que usa agrotóxicos, ou seja, então nós temos que enfrentar essas contradições que o agronegócio gera na nossa sociedade, e também no sistema de formação de preços para produtos alimentares brasileiros, para as pessoas, né? Com separar a crítica que pode nos levar a corroborar, né, essa visão que é pró-imperialista, que acredita que o Brasil deve ter floresta aqui na agricultura, né?
existe uma batalha europeia e norte-americana contra o agronegócio brasileiro. E acho que nós temos que observar as coisas nesses termos também, né? Isso significa, por exemplo, que o Brasil não precisa de uma reforma agrária, né? Eu acho que a reforma agrária que nós precisamos era completamente diferente daquela que nós pensamos há 50 anos atrás, né? O que nós precisamos hoje é de uma política que valorize a agroecologia, uma política que valorize a produção em alta escala dentro de pequenas propriedades. Para isso, também uma aliança com a China é fundamental, né? Porque a China produz, por exemplo, tratores voltados a pequenas propriedades, né? Então, eu não acredito que existe uma contradição antagônica entre o chamado agronegócio e o que chamam, ao meu ver, de forma equivocada, né? Do ponto de vista conceitual, não é? De agricultura familiar. O que existe é uma agricultura que pode ser de grande escala em pequenas propriedades. Mas para isso você vai ter que tecnificar essa agricultura, né? E produzir alimentos para a população do Brasil, né? E aqui vem uma questão que eu acho que ela é muito mais central do que qualquer discurso ideológico sobre a questão agrária, que é como funciona o sistema de preços na agricultura brasileira, né? Hoje, por exemplo, existe uma inflação de alimentos que é claramente provocada, aí vem as polêmicas, né? Que envolve o papel dos monopsônios, oligopsônios, ou seja, quem tem o monopólio da oferta de alimentos no Brasil, que são aqueles traders internos que compram a produção em massa de tomate, de batata, de arroz e outros produtos, e eles soltam ao bel prazer esses produtos do mercado, né? E eles sim são os grandes responsáveis pela formação dessa maluquice que é a formação de preços internos no mercado brasileiro, né? Acho que esse é um ponto a ser enfrentado por nós de esquerda, quando nós queremos pensar como reduzir o preço de alimentos no Brasil. E também tem outra questão que envolve a internalização de preço. Atualmente, os preços de produtos agrícolas que o Brasil produz não são determinados dentro do Brasil. Determinado em Chicago, por exemplo. Esse é um ponto fundamental, né? Então, nós praticamos preço que é determinado fora do país. Quando, na verdade, por exemplo, a Bolsa do Rio de Janeiro, por exemplo, pode vir a ser uma cunha dentro desse sistema de formação de preços para produtos agrícolas, por exemplo, para produtos alimentícios. E o Rio de Janeiro pode se candidatar a isso também, né? Então, sim, existem dimensões da discussão sobre questão agrária e dimensões sobre a discussão sobre o preço de alimentos, que eu acho que a esquerda deveria ter uma visão mais sofisticada sobre isso, né? Inclusive eu, por exemplo, tenho que estudar mais sobre essas questões, né? Ok. Legal. Eu sei que você está com tempo, então queria esse debate sobre agricultura e agronegócio, que acho que são duas atividades distintas, acho que vale a pena aprofundar esse debate mesmo, mas fica para outro dia, porque eu não posso te liberar sem falar de China. Claro. Sem falar de China, fundamental. Essa conversa sobre a China, você fez duas manifestações esses últimos dias bastante importantes, né? Na verdade, deixa eu começar com uma publicação de ontem da Embaixada da China no Brasil. Destaque das duas sessões. A democracia não é um adorno, mas sim para resolver problemas que o povo anseia solucionar. A prática demonstrou plenamente que a democracia com características chinesas funciona e é eficaz na China. Vamos segurar um pouquinho para terminar, talvez, com essa discussão. Fazer essa penúltima discussão, acho que são 3 pontos. Gostaria de ter teu olhar para essa questão da democracia na China, e aí tem um post seu, tá aqui, do dia 5, 2 dias atrás, informe de trabalho na abertura das 2 sessões do primeiro-ministro chinês, coloca 2 metas para 2025. Crescimento do PIB em 5% e geração de 12 milhões de empregos urbanos. Para isso, vão bancar um déficit público de 4% do PIB. Essa margem de manobra nada tem a ver com a poupança ex-ante. Antes disso, é fruto de décadas com taxas de investimento acima de 35% do PIB. Vamos por partes. Primeiro, explica para nós o que são as 2 sessões que está rolando na China agora. Está mobilizando a China toda. A China tem um sistema político baseado tanto no sistema eleitoral de assembleias populares,
essas assembleias populares, elas elegem representantes de vila e povoado e bairro, de forma direta e indiretamente, chega-se até o deputado federal, que é o membro da Assembleia Popular Nacional, né? E também um sistema consultivo, em que personalidades de vários níveis são ouvidas no que cerne a elaboração de propostas, de opiniões, como, por exemplo, aqui no Brasil, que seria como se grandes personalidades do mundo do esporte, do mundo da cultura, do mundo da ciência, não se elegessem deputados, mas teriam poder de opinar sobre os rumos do país. Então, a China tem duas seções, a seção da Assembleia Popular Nacional e do chamado Conselho Consultivo Político do Povo Chinês, que foi fundado em 46, inclusive, esse conselho, né? Que é formado por grandes personalidades. Então, o que é interessante no sistema chinês é que ele só se reúne eles só vão para Pequim uma vez por ano durante uma semana, né? O resto do tempo, esses deputados federais ficam nas suas bases, né? E isso é interessante por quê? Porque eles são caçados pela base, eles são trocados pela base, não são trocados pelos seus pares, como no Brasil. Pra você caçar um deputado no Brasil, vai ter que ter uma maioria na Câmara de Deputados, né? Na China, é o contrário. Na China, é a base que caça essa figura. Tanto é que a rotatividade do parlamento chinês é de 40% a cada legislatura. Então, na China, um deputado não fica 40 anos na Assembleia Popular Nacional, né? Ao mesmo tempo também, em que cerca de 40% dos deputados na China hoje são operários ou camponeses ou operários especializados, né? Então, a representação das camadas populares no parlamento chinês, ela é maior do que em qualquer lugar do mundo hoje, né? Então, a meu ver, por exemplo, a democracia chinesa é uma construção histórica, é uma democracia que remonta às representações camponesas no nível de base, que tem mais de 1.500 anos, essa forma de reunião de camponeses no âmbito da aldeia, por exemplo, já é uma forma legislativa muito precoce na China, há mais de 1.500 anos, né? Então, a China ela reestrutura essa forma de representação, né? Dando origem ao que eles chamam, por exemplo, de sistema de assembleias populares, né? Que vai desde a base até o topo. E o mesmo se dá em relação à forma consultiva desse sistema, a partir dos conselhos consultivos, que vai desde baixo até em cima também, né? Então, uma forma histórica de democracia muito particular na China, de democracia direta, inclusive, e que também tem Mauro, não é somente as reuniões no nível de assembleias, o governo chinês tem um hábito de gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro em pesquisa de opinião, né? E as redes sociais na China, por exemplo, elas são um escoador, vamos dizer assim, de demandas populares. Então, você entra no Facebook chinês, por exemplo, as pessoas estão denunciando o governo o tempo inteiro, estão denunciando problema no hospital, problema na escola, buraco na rua, ou seja, as redes sociais viraram um palco onde as pessoas colocam as suas questões, né? E o governo, ele usa as redes sociais e financia muitas pesquisas de opinião. Tanto é que na China, por exemplo, uma demanda popular dificilmente ela fica reprimida por muito tempo, né? É uma característica deles essa, né? Entendi. Legal. Essa é, do ponto de vista, assim, da estrutura da democracia chinesa. Vamos falar agora do que está rolando nesse momento, temas centrais das chamadas duas sessões, que é esse seu post aqui, né? Então, as metas são 5% de crescimento do PIB agora, em 2025, 12 milhões de empregos, e aí, para isto, vão bancar um déficit público de 4% do PIB, e o Haddad que não ouça isso, não, ele vai ter arrepio e vai dizer que a China não vai dar certo. E aí a pergunta que o pessoal faz é exatamente sobre isso, né? Elias, qual o papel da dívida pública na China? Mais outra pessoa aqui perguntou, até por conta do debate que nós tivemos aqui antes sobre a questão da auditoria, o Pedro Henrique dizendo, tivemos agora há pouco um suposto debate sobre a auditoria cidadã da dívida. Como a China, exemplo de modelo econômico vigente, lida com a dívida? Você tem uma opinião formada sobre esse tema? Então, como é que é esse sistema da dívida pública na China e em que medida ele tem relação com essa meta de 12 milhões de emprego e crescimento de 5%? Primeiro que capitalismo, as pessoas têm que observar, seja o capitalismo e o socialismo,
são sistemas monetários que se baseiam no crédito, né? E crédito é adiantamento de uma renda futura, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E a dívida pública, ela é uma arma política inaugurada de forma em grande escala pela Inglaterra pós-revolução industrial, principalmente. Então, a dívida pública foi responsável pela Inglaterra construir sua marinha de guerra, construir ferrovias, construir uma série de empreendimentos que se lastrearam na dívida pública, né? Na Alemanha bismarckiana surge, por exemplo, o papel dos grandes públicos de longo prazo. Na Alemanha e na França, né? Que também são instrumentos de criação de moeda, de crédito para uma renda futura. Então, a dívida pública ela é fundamental para o capitalismo e para o socialismo. Eu vejo uma discussão meio sem sentido sobre essa questão. Ela é fundamental, né? O problema é a financiarização. Acho que são duas coisas diferentes, né? Que no caso brasileiro elas se combinam muito bem. A nossa dívida, por exemplo, pública, ela é um instrumento da financiarização da nossa economia. Na China, a dívida pública é um instrumento que o Partido Comunista se utiliza abertamente para quê? Para que o país atinja os seus objetivos estratégicos. E qual que é o principal objetivo estratégico chinês? Primeiro, chegar na fronteira tecnológica. Então, para isso, vão ter que queimar dinheiro em praça pública, literalmente. Até porque, por exemplo, de cada 10 tentativas de inovação, de construção de um produto, inovação tecnológica, mais de 9 vezes dá errado, né? É menos de 0,5% que... Por isso que você fala que é queimar dinheiro em praça pública, é isso? Queimar dinheiro em praça pública, né? Então, para isso, vai se utilizar da dívida em larga escala, do instrumento da dívida pública. E da mesma forma que essa questão que envolve a geração de empregos urbanos, né? E aqui eu trago um outro ponto aqui, que é o seguinte: a China colocou, são 12 milhões de empregos urbanos para esse ano, só que essa meta tem sido repetida ao longo dos anos. A China, nos últimos 10 anos, Mauro, ela urbanizou 200 milhões de pessoas. Ela tirou do campo e colocou na cidade 200 milhões de pessoas, quase um Brasil inteiro. Então, a questão que nós temos que fazer é, sim, o papel da dívida pública nisso daí é central, né? A China tem uma capacidade muito grande de mobilizar recursos por conta da existência, tanto de um mercado de capitais orientado ao mercado interno, assim como de bancos públicos que criam moeda para grandes empresas públicas fazerem grandes investimentos, mas a questão é saber o seguinte: como eles conseguem racionalmente ou racionalizar esse processo de urbanização. E, na minha cabeça, isso é uma das expressões do que eu chamaria de socialismo hoje, que é a utilização da razão em larga escala para mediar processos que no capitalismo são dolorosos, né? O processo de urbanização é muito doloroso no capitalismo, no Brasil em particular, enquanto que na China é muito menos doloroso, né? Então, é um grau de inteligência humana sendo aplicado nesse processo que não nos Por que menos doloroso? Doloroso por conta do processo de formação de processo industrial de reserva nos países capitalistas e, consequentemente, a favelização, né? O Brasil, por exemplo, no final da década de 70, a superpopulação, a crise de superpopulação agrária, por exemplo, se transforma em crise de superpopulação urbana por conta do fato da industrialização ter se tornado poupadora de mão de obra no Brasil, né? Enquanto que isso gerou esse fenômeno, essa crise urbana que vivemos até hoje. Enquanto que na China, eles criaram um sistema em que eles vão desatando pontos de estrangulamento da economia o tempo inteiro, vão abrindo novos campos de acumulação de economia, de forma que a taxa de desemprego urbano se mantenha num patamar que mantenha estabilidade social num patamar favorável, interessante no país. Então, as pessoas vão para as cidades e vão ser empregadas, além de ter um sistema de imigração interna, né, que impede que as pessoas vão para a cidade e fiquem vivendo nas ruas ou em favelas, né? Além do fato também, desculpa eu continuar nesse ponto, o fato deles terem, por exemplo, o exército industrial de reserva na China não fica na cidade, fica no vilarejo, porque cada família tem um pedaço de terra na China, né? Então, é um sistema complexo, né, que você vê, começou com dívida pública a discussão, vamos discutir, entramos no funcionamento da questão urbana chinesa, né? Enfim, é que eu me apaixono por esses temas, então legal. A gente fica aqui viajando um pouco Não, fantástico, maravilhoso. Para encerrar, Elias, sei que você precisa ir, essas suas agendas aí
Por sinal, até queria saber do teu trabalho, o que exatamente você faz aí como presidente do Instituto Pereira Passos. É Pereira Passos, né? Isso. Aqui é o Instituto de Urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, e o prefeito Eduardo Paes, ele colocou para a nossa tarefa de transformar esse Instituto de Urbanismo em um think tank para pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro para os próximos anos, próximas décadas, inclusive. Ele quer o nosso papel aqui hoje, ele é de fazer a transição de um Instituto de Urbanismo para um think tank orientado, tanto, evidentemente, ao urbanismo, mas também a questão do desenvolvimento econômico. E aqui vem uma questão que eu sempre coloco, a urbanização, o urbanismo, a urbanização, são questões que são diretamente relacionadas à questão do desenvolvimento, né? Sabe? Então, nós estamos aqui construindo essa possibilidade de ter o primeiro grande think tank no Brasil, orientando uma grande cidade como o Rio de Janeiro, a construir possibilidades ao seu processo de desenvolvimento futuro, né? Acho que essa que é a grande tarefa nossa aqui no IPP, né? Desafio. Se der certo, vai ter estátua do Elias Jabor lá na Praça Mauá, né, para fazer essa mudança aí no Rio de Janeiro, tão sofrido aí nas últimas décadas. Elias, para encerrar então, agora para valer. Lá na China, o pessoal assiste o Oscar. Lá na China, o pessoal, até onde eu sei, não anda com WhatsApp, nem com Twitter, nem nada. Você tem hoje um universo cultural que praticamente não toca no universo cultural ocidental ou não? Começa a ver pontos de contato. Porque nós aqui, é o que você falou, né? Classe média brasileira aqui, a classe média em todo o Ocidente é orientada aos Estados Unidos, né? O Brasil parou, o carnaval parou no Brasil para assistir o Oscar, né? No caso, porque tinha um filme brasileiro, mas de qualquer maneira tem repercussão grande aqui. Existe o universo cultural chinês paralelo ao ocidental, e existem pontos em que os dois universos se tocam, né? Eu acho que eles não assistem o Oscar, tenho quase certeza que eles não assistem ao Oscar, porque o cinema chinês também, você entra uma coisa que eu reparei muito na China, eu entrava em trem, indo para o interior da China para trabalho, fazer minhas pesquisas, ou então em metrô na China, por exemplo, em Xangai. As pessoas estavam geralmente assistindo filme no celular, e o filme é chinês. Uhum. Eu nunca vi, por exemplo, ninguém assistindo um filme na internet, no celular, que não fosse um filme chinês. Então, por exemplo, aqui, assim como no Brasil existe a nossa indústria cinematográfica, né, que aos trancos e barrancos conseguem produzir um filme como esse, maravilhoso, igual Ainda Estou Aqui, na China essa indústria é muito maior que a brasileira. Então, eles estão aos trancos e barrancos também, construindo um universo cultural muito próprio, né? Com filmes próprios, com desenhos animados próprios, né? Enfim, incentivando a cultura chinesa, até como forma de enfrentar o que eles chamam de poluição espiritual, que é essa invasão de filmes estrangeiros, de cultura estrangeira, etc, etc, etc. Então, os chineses eles estão se mobilizando recursos, bilhões de dólares anuais, para construir o seu próprio sistema nacional de cultura, né? Perfeito. Legal. Ó, o Tássio fez uma pergunta às 8 da manhã aqui para você. Ele, pelo jeito, te acompanha. Ele diz assim: Elias, qual o nome do maior historiador econômico que é antissoviético citado no debate com o Pedro? E o nome do livro dos economistas do Getúlio? Alexander Gerschenkron. Alexander Gerschenkron. É fácil de encontrar na internet. O nome do livro dele, em português, é O Atraso Econômico em Perspectiva... Livro não, um texto, né? Que para mim é um texto genial. O Atraso Econômico em Perspectiva Histórica. Né? Então, acho que esse foi o cara, o autor que eu me referi no debate com o Pedro Duarte. O livro dos economistas do Getúlio chama-se Boêmios Cívicos. Tá? Eu citei esse livro no debate também, que é a história daqueles 5 economistas nordestinos que assessoraram Getúlio durante o terceiro mandato de Getúlio, né? Sim, legal. Elias Jabor. Vila, que lugar ficou a Vila?
ficou em oitavo, a Vila Isabel estava em quarto colocado até a nota de samba enredo. Aí, como o samba enredo era muito ruim, né? Já sabíamos que ia ser um problema, perdeu 4 décimos, que é para o oitavo, né? Mas, enfim, a vida que segue, né? Sim. A bateria mandou bem, não? Mandou, tomou nota máxima. Ganhou até alguns prêmios, inclusive, né? Ah, legal. O pessoal da Caixa, então, se fez presente. Não, a questão, Mauro, é que as pessoas não conhecem muito certos processos, né? Os ensaios da bateria da Vila Isabel começam em maio, né? Maio? Né? Vai começar agora, em maio, pro ano que vem. De maio até, por exemplo, outubro, só ensaia bateria, por exemplo. Aí começa a escolha de samba enredo e tal, todo o processo de samba enredo. Então, fica-se esse tempo inteiro, nós ficamos assim nos especializando, treinando, melhorando, dialogando, ou seja, é um processo altamente profissionalizado, né? Porque vale nota, até que Grande Rio, por exemplo, perdeu 1 décimo bateria e perdeu o carnaval, né? Então, é também um quesito no final das contas, tem que ser levado em consideração, né? Então, a bateria é um negócio que é muito sério no Rio de Janeiro, viu? Em São Paulo também é evidente, mas no Rio é um grau de excelência muito alto. É muito difícil de diferenciar e tirar um ponto de uma bateria no Rio de Janeiro, porque todas são muito ensaiadas, né? Enfim, é uma arte, né? Legal, que bom. E você é artista, então, da Caixa. Eu gosto. Legal. Eu gosto. A primeira bateria que eu desfilei na minha vida foi no Camisa Verde e Branco, em São Paulo. Eu tinha 15 anos de idade, né? Porque eu também cresci em um ambiente de São Paulo, tinha muita escola de samba, né? O meu lazer, quando era criança e adolescente, era em escola de samba, né? Então, o meu lado A é esse, né? O lado A é corintiano, é gostar de escola de samba. O lado B fala de político, de economia, sabe, de política, né? Então, enfim, não é uma modinha para mim, eu gosto desse negócio, né? Enfim, quero agradecer a oportunidade, Mauro, de que vocês estão me dando de vir aqui e expressar minhas opiniões, nem precisa concordar com o que eu falo, evidentemente. Reiterar que o quão bom esse programa que você é o nosso âncora aqui nesse canal do Jones, né? Mandar um abraço para o Jones Manuel. O Jones Manuel se reinventou no bom sentido da palavra, quando ele lança um canal de informações no YouTube, e eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, né? Eu acho que essa visão que se chama radical dos acontecimentos, ela é necessária no debate público hoje, né? Eu não pode concordar, discordar, mas existe essa necessidade de esticar a corda para mostrar como as coisas funcionam de verdade, né? E o canal do Jones aqui hoje, ele cumpre esse papel muito bem, sob o meu ponto de vista, né? E as pessoas sabem aqui que a gente não precisa concordar com nada, a gente nem sempre concorda, muitas vezes discorda, mas a gente tem que ter um pouco de discernimento, de tanto reconhecer a necessidade de existência do outro, como ver brilho no outro. Então, eu vejo a necessidade de um canal como o Jones Manuel, assim como reconheço o brilho intelectual e político desse rapaz, o Jones Manuel, né? Então, ele está de parabéns e você... Legal. Muito parabéns pelo teu programa, viu? Valeu. Camarada, comunista. Você é uma figura-chave hoje no debate político e ideológico no país. Então, obrigado demais por vir aqui. Você é super demandado, está em muitos canais, e não apenas os canais da esquerda ou canais progressistas, né? Hoje é uma pessoa, é uma referência, de fato, no debate político, no debate econômico, e alguém que ilumina a China sobre o Brasil, né? Que ilumina a China para nós aqui no Brasil. Fundamental hoje essa sua presença aqui, Elias. Que bom que você está aqui no Brasil de volta. Obrigado, abraço. Abração. Valeu. Tchau.